Kuzma, Eu sou Daniel Paulin. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje com um tema bastante importante, muito provocativo, com uma pessoa muito especial, né, que é a Daniele Aquino, e a gente já vai pedir para ela se apresentar, mas só para dar um contexto sobre o que a gente vai falar hoje. É, Muito se fala sobre inovação, muito se fala sobre design, mas pouca gente de fato se aprofunda ou provoca alguma relação de uma forma da gente pensar de forma um pouco mais crítica sobre o universo da cultura organizacional. Até porque, se não existir um ambiente propício para isso, de fato a inovação vira um projeto bonitinho para virar porta-treco dentro da gaveta. Então, Daniela, por gentileza, apresente-se e mostre para o nosso público quem que é você, por favor. Olha que responsa, hein? Então vamos lá. Eu sou Daniela Aquino, eu sou headhunter e coach de carreira. Então, eu passo o dia fazendo o quê? Caçando profissionais, talentos e desenvolvendo esses profissionais. E além disso, sou uma empreendedora, né? Fundei a Linus, que é uma consultoria de RH dedicada à indústria química, cosmética e farmacêutica. Então, esse é o nosso dia a dia, né? O nosso propósito, a nossa missão é buscar profissionais, identificar, atrair, selecionar e desenvolver para os nossos clientes, tá? Então, super prazer em estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu espero que o nosso bate-papo possa colaborar com muitas outras pessoas que estarão ouvindo isso. E vamos começar esse bate-papo. É isso aí, Dani. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Eu acho que é mais um Deep inspirador aqui para todos nós, tá? Eu queria começar com uma pergunta que a gente, além de parceiros aqui da Neurona, ali nos vem ajudado bastante aqui com o nosso momento de evolução, né? Então, conta um pouco da Linus, né? Como começou, o que vocês fazem de fato e o que vocês estão trazendo para o mercado nesse momento agora de tanta incerteza. Uhum. Legal. Então, a Linus tem mais de 10 anos, na verdade já são 12 anos de consultoria. Começou de uma experiência pessoal minha em uma empresa da indústria química, onde eu entrei na área de marketing e fiquei um pouco inconformada, porque naquele período a empresa contratava algumas consultorias de hunting para contratar profissionais. E eu comecei a perceber que tinha a entrega dessas consultorias estavam muito desalinhadas com o que a empresa estava buscando. E assim, vindo da área de marketing, participando de feiras, eventos, congressos, eu observava que também as empresas concorrentes e até amigas, né, que esse mercado ele é bem próximo, tinham o mesmo problema, passavam pelas mesmas dificuldades. E aí ali eu observei que tinha uma oportunidade, já que não é um problema só, né? Aqui de onde estou, é um problema geral, então tem uma oportunidade aí. E eu percebia que eu tinha um gosto para isso, eu tinha um feeling assim de entender que aquele profissional poderia fazer sentido, de que aquele profissional seria um talento. E aí, enfim, acabei fundando a Linus. A Linus tem 12 anos, ela iniciou as atividades muito focada em recrutamento e seleção especializado, e aí a gente está falando de contratação de pesquisadores, de químicos, né, de profissionais do laboratório, de vendas técnicas, de marketing técnico, e a gente foi crescendo dentro dos clientes, inclusive, porque eles nos falavam, muito legal, bacana, vocês identificaram, selecionaram, a gente está contente aqui com esse talento, com esse potencial, e a gente precisa de mais ajuda, a gente precisa desenvolver melhor esse profissional ou até mesmo a equipe. E aí, a Linus foi entrando também na área de desenvolvimento profissional, e estamos até hoje. Então, a gente trabalha assim o desenvolvimento, né? Alguns treinamentos bem específicos, alguns projetos voltados especialmente a lideranças, a times, team buildings, e esse é o nosso dia a dia, fazer com que esse profissional chegue na empresa e que ele seja melhor, né? E possa fazer, inclusive, não possa fazer, né? Mas ele possa ser algo muito positivo ali dentro. Esse é Que o nosso bom. barato. É isso aí. E Dani, eu queria te pedir uma gentileza. Uhum. Não necessariamente uma pergunta, mas eu gostaria muito de pedir para você comentar por quê.
A gente está num contexto que se vende muito uma ideia de ambientes organizacionais e uma cultura organizacional extremamente fantástica. Todo mundo é querido, todo mundo é lindo, mas a gente sabe que na prática não é muito bem assim. A gente sabe que o pão e circo ainda tem uma força dentro do ambiente corporativo, né? E eu queria só para a gente começar até a apimentar mesmo assim, sabe? Colocar aquele fogo bacana no parquinho. Se você pudesse comentar uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que é essa relação de que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Se você puder comentar um pouco o peso da cultura organizacional na potencialização de um profissional ou na sua plena decadência, eu vou te agradecer. Ótima pergunta, Raoni. Ótima, né, reflexão aqui para a gente. Na verdade, quando a gente fala de cultura, a gente está falando do ar que a gente respira, né? Então, assim, no final, o que que essa organização, né, essa empresa está respirando? Ela está respirando leveza, ela está respirando criatividade, ela está respirando liberdade, ela está respirando autonomia, ou ela está respirando algo que possa tolir a criatividade, né, que possa controlar, que possa dominar. Então, assim, quando a gente fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã, é muito assim voltada a uma questão de que, poxa, você tem aqui, né, uma política super bonitinha, aqui tudo muito bem descrito, mas a realidade não é bem essa. Não é bem isso que acontece. Então, eu chego assim no café da manhã, eu de repente sou um profissional e criativo, por exemplo, né, já que a gente está falando de criatividade, inovação e design, estou cheio de ideias, mas eu tenho uma cultura que me limita, uma cultura que não deixa com que a minha ideia ela vá para um outro lugar, né? Um lugar de melhoria, um lugar de novidade, um lugar de inovação, de liberdade. E aí o que que acontece? Acontece que você consegue, você tem um cara super bom, você tem um profissional super talentoso com um potencial incrível, mas ele se coloca num lugar onde ele não se sente motivado, não se sente seguro, não se sente ouvido e assim sem oportunidade de colocar toda essa criatividade para fora. Então, sim, a cultura ela realmente pode detonar um desenvolvimento de um bom profissional, o desenvolvimento de estratégia e, consequentemente, de melhores resultados. E quando a gente fala também dessa questão, né, de que a gente vive um mundo corporativo que traz assim uma ideia de que é tudo lindo, maravilhoso, na verdade a gente vive uma realidade dessa, né? A gente hoje é fruto de um mundo perfeito, se a gente for pensar em redes sociais, o que a gente vê na maioria, né, enfim, das pessoas que estão ali trabalhando redes sociais, é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, e a vida não é bem assim, né? A realidade não é bem essa, assim. A gente tem, sim, os nossos momentos de beleza, a gente tem oportunidade de trazer à tona a nossa beleza, um senso estético, muitas coisas bacanas e positivas, mas a gente também tem o nosso dia a dia, a nossa dificuldade, né, os nossos problemas. Então, tem o que o mundo corporativo reflete, na verdade, é o que a sociedade reflete, o que a sociedade traz, né? E você acha que as empresas vêm se amadurecendo nesse tema e vêm melhorando com o tempo? Ou não, sempre tá a mesma coisa e você não vê tanta evolução? Eu vejo evolução. Eu vejo uma evolução tímida, mas eu vejo evolução, até porque eu vejo as pessoas evoluindo. Então, se a gente começa a refletir um pouco de como era o mundo há um tempo atrás, como o mundo é hoje, mesmo com todos os desafios que a gente enfrenta, na minha opinião, o mundo tem melhorado. Tá? Então, assim, é óbvio que tem situações assim catastróficas, principalmente no momento desse, onde a gente olha e onde a gente deveria estar muito mais unidos, muito mais focados, né, num mundo melhor, ainda se vê muita coisa desconexa. Mas ainda assim, eu vejo o mundo caminhando para algo melhor do que éramos antes, né, do que era antes. Então, eu vejo as empresas mais abertas. Eu vejo empresas se abrindo, inclusive, para inovações na área de desenvolvimento humano. Eu vejo um RH muito mais presente em empresas onde não se tem um RH, que é uma estrutura mais enxuta. Eu vejo muitos fundadores e os principais líderes começando a abrir o interesse para alguma coisa um pouco fora da caixa, até porque é necessário. Se percebe que de como está, não dá para ficar, né? Raoni, você quer comentar? Puta, muito.
Eu tenho um monte de pergunta para fazer, na verdade. E, Dani, pegando esses pontos que você falou, uma coisa que me chama sempre muita atenção é a qualidade dos nossos líderes. Vamos, né, agora que você fez Uhum, essa reflexão, fazendo essa articulação entre mundo e corporação. Porque no mundo a gente está nem precisamos entrar em ambiente mais político, mas assim, o nosso nível de liderança e de representatividade, aqui, né, buscar uma representação a partir de uma possível liderança está muito ruim, assim, né? Nossos líderes são muito ruins de bola. E para mim, em todos os sentidos, em todos os ambientes que a gente tem muita falta de representatividade. Representatividade não, desculpa. A gente é muito ruim de referência, né? uhum. Isso no ambiente corporativo, eu vejo muito isso, porque o que de fato se busca é um ambiente criativo que se faça muita relação da cocriatividade, da cocriação, de valores que são pilares, né, como a relação da humanização, mas ainda muito transvestido por um pseudo-líder que o cara quer resultado e quer um status para sair na capa de uma revista falando pessoas acima de tudo. Mas por a gente conhecer bastante gente do mercado, você olha para aquela capa de revista e fala, cara, tem alguma coisa errada aí, porque a gente sabe que não é bem assim. Então, pelo menos eu acredito que a gente tem muito status de líder, mas pouca construção de fato de líderes de verdade, que tenha noção do seu papel social. Qual que é o desafio para a gente construir um líder hoje que tenha uma visão global e uma visão humanizada, no seu ponto de vista? Eu compartilho com a sua fala. Eu acho que a gente realmente está muito, muito longe de termos referências, né? Líderes, aí, inclusive políticos. Então, assim, é um momento nesse sentido bem difícil. Por outro lado, eu vejo uma sociedade mais questionadora, né? E eu acho que a médio prazo a gente tem chances de se deparar com líderes melhores. Acredito nisso. Vejo isso até olhando mesmo a própria relação que eu tenho com os meus filhos, que são adolescentes, com os amigos deles. Então, eu vejo que vem uma turma aí melhor preparada e com vontade de fazer diferente e melhor. Tá? Então, assim, eu acredito, eu sou positiva, eu tenho um olhar positivo às referências que vêm pela frente, assim. Agora, assim, hoje a gente vive uma situação muito desafiadora, porque a gente também está num sistema que favorece essa liderança medíocre. Então, assim, no final, a gente vem né, de um histórico de muita manipulação, onde é melhor que seja assim. Então, assim, o esforço que a gente tem que fazer, né? As pessoas que no final têm essa intenção, têm essa vontade, têm essa consciência, é muito grande. Então, assim, embora eu tenha falado que o mundo melhorou, eu acredito sim que o mundo melhorou, porque a gente tem chance de se conectar de forma mais rápida, melhor, né? Com um diálogo muito mais pertinente, a gente tem um desafio grande, assim. Então, tem um desafio muito grande. E eu acho que o grande desafio é a manipulação, é o sistema no todo, são os interesses que estão por trás disso, que ainda está muito na questão do consumo, do capitalismo. Por outro lado, a gente tem o desafio do próprio ser humano, do indivíduo, de não querer olhar para si. Porque no final, assim, como é que a gente consegue pensar que a liderança ela tem um papel absolutamente decisivo no desenvolvimento, né? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento econômico. A gente tem uma responsabilidade com o todo. Só que a partir do momento que eu não tenho coragem de olhar para mim, para o que eu tenho de bom e para o que eu tenho de ruim, como é que eu vou liderar tudo isso, né? Porque é uma super responsabilidade. E a gente se coloca num lugar de medo. Será que eu vou dar conta? Então, assim, é muito mais fácil ser medíocre. É mais cômodo, é mais confortável ser medíocre. Não Você não corre precisa ter risco. muito, você não corre risco, você não tem que ter muito esforço, você mantém seu status. Então, assim, as pessoas, a grande maioria, se sentem confortáveis nesse lugar e é muito pior do que a gente imagina, porque elas nem se dão conta de que estão nesse lugar. Né? Então, assim, para a gente, assim, olha eu me achando aqui nesse momento, depois vocês editam essa parte. No final, assim, a gente que tem essa consciência de que não dá para ser como tá, né? Não dá para ficar como tá, a gente precisa fazer alguma coisa, o processo ele é sofrido também. Ele é um esforço, assim, é um processo que não é muito suave, né? Então, eu não sei se eu dei muita viajada aqui, mas no Não, final é mas, isso. mas também ninguém falou que ia ser fácil também, né?
E assim, eu acho que essa coisa de ninguém falou que ia ser fácil, eu também acho que é uma crença, assim, porque pode ser fácil. É que a gente também traz um fardo, porque a gente traz um peso, né? Que vem esse peso. Gente, a minha cachorra tá aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela tá me dando sossego. Ela quer participar também, ó. Você quer, né? Não, mas eu falo de ninguém falou que ia ser fácil, é porque tem muita gente que também desiste muito fácil, né? Não tem uma certa resiliência e acreditar, talvez, ou ter foco, que problemas fazem parte do dia a dia. E a gente cresce através dos problemas, para a gente se tornar líderes melhores, para a gente conquistar, né, mais coisas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E, na minha opinião, talvez isso esteja muito ligado também da forma como o líder aborda os seus liderados, né? Porque se ele teve toda uma jornada ali de cocriação, de resiliência, e que as coisas, tipo, ele acredita que vai dar certo, numa primeira dificuldade, até com o liderado, assim, com o colaborador, ele motiva, ele fala, meu, acredita, vai, tenta, né? Eu também passei por isso. Do que simplesmente, né, não fazer nada, ou simplesmente negligenciar tudo isso, né? Então, acho que um pouco explicando um pouco a minha fala por conta disso. E às vezes eu acho que é uma coisa que acontece bastante, assim, nas empresas que a gente está inseridos aqui, né? Eu vejo muita liderança robotizada mesmo, sabe? Então, assim, tá ali para cumprir protocolos, para cumprir aquele papel, né, que tem ali o job description e fica dentro daquela caixa. E no final, ser líder, ele tem que sair da caixa, né? Ele tem que extrapolar o que aquilo. Obviamente, ele tem aquela responsabilidade ali, aquela atividade, né? Que faz parte da responsabilidade do dia a dia ali, do resultado que tem que atingir. Agora, o como isso é feito, que é o grande X da questão, né? Como essa liderança se relaciona com o seu liderado, como essa liderança se relaciona com todos que estão em torno, como essa liderança entende que ela está ali para servir, e o servir não significa estar ali, né, para se submeter. Na verdade, é para ter uma relação de igualdade e ser uma pessoa, um líder referência para que os outros consigam caminhar, ir para um outro lugar, né? Então, assim, o bom líder é aquele que não se conforma, no bom sentido, de estar onde está, também busca melhoria para si e, portanto, nessa busca e nesse atingimento de melhoria para si, ele traz os outros, ele traz os seguidores. E eu não estou falando aqui de seguidor porque eu dou sorriso, porque eu sou legal, né? E porque eu coloco ali as fotinhos bonitas. Eu estou falando como exemplo mesmo, né? Um líder que é exemplo, um líder que traz ética para o negócio, que traz transparência, que traz clareza, que traz direcionamento. Isso é maravilhoso, você poder se deparar com líderes assim, eles são raros, mas eles existem. Você falou uma coisa interessante, eles são raros. Liderança criativa, né? Ele tem que lidar com coisas muito sutis, né? É muito subjetivo o processo criativo. Sim. Como é que está sendo a experiência de vocês, principalmente aí da formação de um líder que já tem essa essência criativa, que já é um profissional reconhecido, e do Daniel, como é que está sendo essa experiência de ser transformado, né? Esse espaço de transformar um ambiente se transformando. Como é que está sendo essa bagunça de vocês? Eu acho que o Dani pode começar a falar, né? Porque ele realmente está sendo, não ele, né? A Neurônio em si está sendo muito questionada em muitas coisas, em muitos comportamentos, né? É uma turma muito bacana, assim. Você vê que é um ambiente que o ar que eles respiram realmente é um ar que motiva a criatividade. Então, assim, eu diria que para a gente é um desafio muito interessante em alguns aspectos, e em outros não necessariamente seria um desafio, porque flui. Para a gente é um caminho que está fluindo muito bem, assim. Agora eu queria ouvir também do Dani o que ele está achando desse processo. Nossa, eu acredito muito que a nossa evolução, eu acho que ano após ano a gente vem desenvolvendo muita coisa bacana, né, com nossos clientes e com o mercado. E eu acho que, assim, é inevitável, né? Todo momento que você está
está buscando algo a mais, está se qualificando, está trazendo gente nova para o time, é inevitável que você tem que parar um pouco, né? Dar aquela respirada e falar, poxa, será que estou no caminho certo? Será que as pessoas que estão comigo estão na mesma vibe que a gente, estão querendo também, né, fazer acontecer e etc. Então, eu acredito que após 10 anos de agência, chegou esse momento para a gente, né? Eu estava até comentando com o Thales que às vezes tem agências que, empresas que crescem muito, muito, muito rápido. E eu não sei, né? A gente teve nosso momento orgânico e tudo mais, e a gente nunca tinha parado para pensar em como a gente liderava. Então, acho que foi o primeiro grande ganho, né? Com essa consultoria com a Linus, porque fez a gente parar mesmo e repensar valores, o que a gente preza, qual que é o nosso ar, né, Dani? Qual que é a nossa cultura de fato. E aí, Raoni, uma coisa que é muito bacana, eu que lido bastante com projetos e com os designers aqui diariamente, uma coisa que isso está em mim mesmo, né? Eu acho que não tem coisa pior do que você ter um time criativo e você fica dando coordenada o tempo todo do que tem que fazer e arrasta para cá flanelinha de arte, sabe? Uhum. Joga para esquerda, joga para direita esse logo, faz assim, faz assado. Eu acho que isso é péssimo. A partir do momento que você tem que fazer isso com o seu designer, eu acho que ele não é a pessoa mais adequada, talvez, para uma cultura que a gente respira hoje, né? Uhum. Então, a gente dá, assim, muita liberdade para o time. Eu acho que, obviamente, tem os alinhamentos de projetos, etc. Mas isso, eu fiquei bem confortável, porque nas nossas reuniões aí com a consultoria, eu percebi que a gente tem esse olhar para as pessoas. A gente Uhum. tem muito esse olhar para que eles tenham liberdade criativa, para que eles possam, de fato, trazer referência, trazer conceitos, me questionar, né, principalmente. Então, assim, só fechando, né, porque eu tô achando tudo isso muito, muito, muito legal, Uhum. mas no final, não é só legal, no final ele traz resultado, Sim. né? Você percebe que a cultura está alinhada à estratégia, né? A estratégia está alinhada à cultura. Não está sendo Total. engolida no café da manhã. Está sendo E brindada assim, no final do dia. não, e é tão louco isso, porque quando a gente para pensar realmente o nosso plano de negócio, a nossa cultura, porque a gente faz isso para os outros. Então, quando você está fora, é muito mais, vou dizer, simples, entre aspas, porque, meu, você não está ali naquela loucura, você não está naquela, vivenciando aquele turbilhão de coisas, então você tem uma visão um pouco mais clara, você já testou, você já, que nem a Dani deve ter feito isso com várias empresas. Então, o que para mim é uma dor, para ela já sabe onde que ela tem que atuar ali com o remédio certo, na dose certa. Então, assim, eu sou suspeito para falar, eu acho que a gente está adorando tudo isso, porque no final, Raoni, eu vou ter também resultado, né? Então, acho que isso é Uhum. importante. Eu acho bem bacana, assim, e assim, com certeza, né, assim, a gente está falando de um trabalho que vem sendo feito com bastante atenção, com bastante carinho, eu diria, Tá. assim, com o objetivo de colaborar com uma liderança mais consciente, com um ambiente ainda mais agradável e com um resultado melhor. E aí o resultado a gente fala, né, do financeiro, há outros objetivos que a Neurona tem, que são tangibilizados, né? Então tem sido um trabalho bem gostoso, assim, bem gostoso mesmo. A gente tem muita gratidão aí pela oportunidade. É isso aí. E, Raoni, só uma coisa que é importante é que, como a gente nunca tinha feito, né, um trabalho com uma consultoria especializada e tudo mais, a gente consegue já perceber um ganho logo de cara com os nossos colaboradores, principalmente com outras pessoas que estão também fazendo parte disso. Então, é nítido a forma como eles estão abordando o time diferente, como o engajamento está sendo diferente, assim, em poucos meses. Então, Uhum. isso é muito legal, né? Acho que é válido
eu até dar um depoimento aqui, porque muitas vezes a gente acha que vai demorar para as coisas acontecerem. De fato, eu acho que tem objetivos a longo prazo, mas eu já senti ganhos logo de cara. Isso é muito legal. Muito obrigada por esse depoimento, e assim, eu acredito que também é porque vocês estão muito abertos, e é uma cultura que realmente valoriza o desenvolvimento do profissional, porque a gente também já se deparou em situações, né, em outros clientes, onde a gente não teve o resultado no mesmo espaço de tempo. Então é porque é uma cultura mais centralizadora, mais dominante, onde tem uma tendência a tolir mais o desenvolvimento profissional, onde há uma insegurança em torno daquela cultura, porque o que acontece muito? Tem muitos líderes que ficam, né, com um sorrisinho no rosto, com vamos fazer a festa de final de ano, bacaninha, etc e tal, mas não está querendo muito que o outro se desenvolva, porque, né, no final é um risco. Na verdade, não é um risco. Mas a pessoa entende como um risco, né? E aí fica absolutamente inseguro, e aí, assim, de forma, às vezes, até muitas vezes consciente, mas em muitos casos até inconsciente, acaba travando o progresso, né? A chance de que ele próprio tem para se desenvolver e de que o outro se desenvolva também. Dani, você comentou uma coisa que eu acho que eu queria até dar uma focada nessa pergunta, que é o seguinte, que é essa relação de certa forma, do autoconhecimento e da empatia, né? Uhum. De se perceber e perceber o outro para não ficar projetando tranqueira no outro, entender o outro como risco. Ninguém é Sim, risco para ninguém, sim. né? Ainda mais nesse ambiente, né? Onde é que a gente está falando, lidando com criatividade. Uma coisa que eu vejo que eu acho muito interessante é essa relação do autoconhecimento e da empatia terem valores dentro de um ambiente corporativo muito fofos, muito Uhum. bonitinho, mas muito protocolar, né? Então, assim, gente, empatia dá um trabalho do cão, né? Uhum. Se autoconhecer dá uma angústia do cão. Não é Uhum. fácil, né? Como é que você vê, assim, dentro da tua experiência, né, da tua vivência, a abertura dessa formação de líder, mas que esses líderes estejam de uma certa prontidão para ser transformados, para encarar, para olhar para baixo, para olhar para a sombra, falar, cara, eu preciso melhorar para que eu possa potencializar o outro a partir de um universo que não é o meu. Eu não posso jogar achismo na cara dele e falar, cara, logo para cá você já devia saber isso. De repente Uhum. eu falhei, né? Eu sou vulnerável, eu sou falível. Né? Como é que na tua Uhum. experiência você percebe esse distanciamento e essa maturidade entre a teoria fofíssima, Uhum. fantástica, totalmente Alice, e a Uhum. prática, que de fato é uma pedreira? Você falou tudo, assim, a teoria ela é muito bonita, né? Ela é muito, ela pode, inclusive, trazer um certo questionamento em torno de será que isso é possível, né? Então, assim, quando a gente olha para essa questão da empatia, dessa liderança que colabora muito e potencializa o outro, parece que fica um pouco distante, né? Porque a gente não é muito que a gente encontra na prática, realmente não é. Inclusive, a gente encontra muita resistência. O que acontece quando a gente começa os nossos projetos de coaching? Existe um objetivo ali muito claro, né, de melhoria da liderança, de criar maior engajamento, maior motivação, e trabalhar algumas competências, inclusive a questão da inteligência emocional, da empatia. Então, isso tudo começa muito bonitinho, mas aí durante o processo você vê uma resistência absurda daquela pessoa que está passando pelo processo, porque ela começa a ver que ela começa a ficar muito vulnerável. E aí ela entende que esse lugar de vulnerabilidade dela pode colocar em risco, e realmente até pode, no sentido da pessoa de alguma forma ela se desestruturar por algum momento, nessa questão da desconstrução, né? Então, assim, eu não sou bem isso que eu pensava, esse líder que faz, que acontece, que etc e tal. Esse modus operandi que até então eu vinha fazendo não é exatamente como eu devo fazer a partir de agora ou como eu quero fazer, e isso me desestabiliza. E aí a pessoa entra num lugar de resistência. E aí o processo ele fica totalmente travado. Então, assim, do lado de cá, né, no nosso lado, enquanto consultores e coaches, a gente tem que ter uma sensibilidade enorme
para apoiar esse profissional e para mostrar para ele que ele pode, já que ele quer, né, um objetivo dele, ter esse desenvolvimento, essa evolução, então que ele precisa entender que há um processo de transição onde ele se desconstrói para se reconstruir e sair daí muito mais forte. E aí quando a gente fala, poxa, mas isso tem acontecido na prática? Tem acontecido, ainda é um número muito menor do que a gente poderia, né, estar acessando. Eu acredito que isso vai melhorar, que a gente vai ter um número melhor aí de pessoas, né, se entregando mais a esse processo de desenvolvimento, né, de se desenvolver enquanto líderes. E o que a gente percebe na prática? Que os profissionais que estão mais abertos a entender que, em alguns momentos, sim, eles serão líderes e que estão passando por algum momento de vulnerabilidade, de incerteza e de insegurança, a gente está encontrando isso em pessoas mais jovens, tá? Em profissionais mais jovens que entendem e que muito provavelmente até pela geração que fazem parte, a forma com que foram criados numa proposta onde você pode sim colocar a sua dificuldade, você pode colocar a sua insegurança, você não precisa ser aquele cara que faz tudo muito certinho, que é perfeito, que é, né, enfim, que é dominante. Então, assim, na prática a gente encontra muita resistência, amarrando a minha fala, encontra-se ainda muita resistência dessa liderança ou desse profissional se entregar a um processo de liderança, onde ele tem que olhar para situações como a empatia, a inteligência emocional, a capacidade e a maturidade de se relacionar, mas ele vem evoluindo esse processo. Mais pessoas estão se abrindo para isso, principalmente entre os mais jovens. É mais fácil para eles. Os mais velhos prepararam eles melhores para isso, né? Ô Dani, deixa eu perguntar uma coisa para você que é muito do nosso dia a dia aqui também, tá? Uhum. Falando um pouco de propósito, né? Uhum. Qual que é a sua opinião sobre empresas que têm um propósito muito forte e que elas de alguma forma descobriram com vocês ou não, mas assim, que você acha que ela tem um propósito bacana? Quais são os ganhos que ela tem? Quais são os benefícios que ela tem perante outras empresas, até concorrentes que não tenham esse propósito bem claro e definido? Uhum. Tem muito ganho, né? Porque a partir do momento que você tem aí um propósito, os valores bem alinhados, sua razão de ser, né? Então, na verdade, a gente fala que é a razão social, a essência, assim, a razão de ser é muito clara. O ganho é muito nítido, porque você acaba tendo condições de contratar melhor. Na verdade, antes, um passo anterior aí, você tem chance de atrair profissionais que estão alinhados a esse propósito. Você tem chance de selecionar, trazer para dentro da empresa pessoas que estão realmente alinhadas, e aí isso faz com que empresa alinhada com propósito, profissional que está entrando ou que já está na empresa está alinhado com esse propósito, você acaba respirando um ar super bacana, um ar super engajado. Então as pessoas se envolvem, se integram melhor, estão em busca de um objetivo, né, assim, de forma muito unida, e obviamente isso traz resultados financeiros, né? Então é muito mais fácil e muito mais gostoso e muito mais palpável você chegar no ganho através de um propósito bem alinhado, né? E é difícil de chegar num propósito. Eu vou pegar uma empresa que nunca olhou para isso, nunca foi orientada a Uhum, isso, né? uhum. É rápido, é fácil ou demora? Como que é isso? Depende de tanta coisa, Dani, porque assim, às vezes tem algumas empresas que nunca olharam para isso, mas elas já vivem no propósito delas. O que falta, talvez, seja trazer um pouco mais para a concretude isso, né? E que isso fique mais palpável, mais tangível. Tem outros casos que você vê empresas se debatendo, vai para um lado, vai para outro, volta, e você vê que está realmente sem propósito, sem alinhamento, né? E aí é um desafio grande, mas é um trabalho absolutamente gratificante para a gente, porque se a gente consegue colaborar com essa empresa para que ela se alinhe a um propósito, a um objetivo, e onde ela possa colher bons frutos do financeiro ao ambiente organizacional, isso é maravilhoso, né? Então depende muito de onde é que você está, do que a gente está falando. Deixa eu te perguntar também, tá bem Uhum. bacana o papo. A gente vai ter que se segurar aqui para não passar de 3 horas de gravação, que tá bem legal.
A gente continua, a gente dá uma pausa e continua. Ai, tá tão divertido. Quem tá ouvindo não tá vendo a nossa cara. A gente tá tipo, bem feliz. Uma coisa que eu achei interessante, o fluxo de reação e reação de uma liderança boa, né, de um líder que de fato inspira e de fato o resultado prático de um pseudo-líder, de um cara que de fato não tem probleminha e ainda não entendeu que aquele espaço não é o dele. Qual que é a dificuldade, pensando já em... Legal, passamos do líder. Agora vamos preparar aquelas pessoas que estão sendo lideradas por esse líder para que elas também possam acompanhar esse novo pensamento, essa nova visão, esse novo direcionamento. É também um desafio? Qual que é o mais tenso? É a liderança ou é trabalhar com o liderado? Na minha opinião, o mais desafiador no sentido de tensão mesmo é trabalhar com o líder. Porque assim, o líder ele é referência, ele é norte, ele é direcionamento, ele é bússola. Então, se a gente consegue fazer um bom trabalho com ele, ele nos ajuda absurdamente com o time, porque ele passa a ser exemplo, ele passa a respirar aquele ar de uma maneira muito mais, né, tangível, mais objetiva, e assim, na minha opinião, não tem nada melhor do que você ter uma liderança que você possa seguir no sentido do exemplo. Então, assim, na minha opinião, preparar a liderança é mais tenso. E, por outro lado, passa a ser mais gratificante, né? Porque, assim, quando você consegue deixar esse líder... deixar não, né? Facilitar o caminho desse líder para um lugar de maior consciência, de maior responsabilidade, de maior objetividade, de melhor direcionamento e de melhor entrega aos liderados, os frutos são incríveis que a gente pode colher, né? Então, aí, trabalhar com os liderados fica tudo muito mais fácil. Porque esse líder nos ajuda, né? Ele tá ali junto com a gente nesse projeto. Essa é a minha opinião. E, Dani, esses coxinha, geração, sei lá qual geração que a gente já tá, Y, X, blá, blá, esses coxinha têm salvação? Eu acredito que todo mundo tem salvação, desde que queira se salvar. Eu realmente acredito. Na verdade, assim, o que eu penso de tudo isso, né? Eu penso... É até engraçado o que eu penso, porque ele passa a ser um pouco contraditório em alguns momentos. Porque o que eu vou dizer com isso? No final, nós somos vítimas de muitas coisas, né? Nós somos vítimas de um sistema, de um histórico, de alguns hábitos, de alguns comportamentos, e, portanto, assim, isso que você traz como coxinha, né, de uma pessoa de que, enfim, estou aqui olhando para o meu umbigo, para o meu status quo, né? Eu imagino que você queira dizer isso aí com essa questão. Então, assim, eu me deparo em algumas situações como essa, com algumas pessoas que eu percebo que está nesse lugar, e aí eu tenho mais vontade ainda de colaborar, porque eu sei que tem uma centelha ali que no final está precisando ter um sopro para que ela se ilumine. Então, assim, para mim me dá um super prazer poder colaborar com isso. Eu acredito que todo mundo tem, assim, né, potencial de evolução. A gente está aqui para evoluir. Esse é o nosso trabalho. Eu, inclusive, pessoalmente, tenho um prazer enorme em colaborar para que pessoas que a gente pensa que não tem jeito, mostre que tenha jeito, né? Tem jeito, acredito nisso. Agora, a pessoa tem que querer. Se isso não faz sentido para a pessoa, aí não há Cristo que resolva a situação, né? Cristo. Não há. Então, não há Cristo que resolva. Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela quer, né? Ela deseja, ou ela se abre para isso, dá para fazer grandes coisas, com certeza. É possível. E Dani, você já passou por uma situação do tipo, você olha a pessoa, você já conversa com ela, você fala, filhão, olha, Filhão, nascer de vamos novo tomar um pode ser uma chá. Vamos solução, tomar um chá. que você não está no lugar certo. Senta aqui comigo. Vamos conversar. Ai, olha só, Raoni, eu já passei, eu acho que por muitas situações, assim, eu já passei por pessoas onde eu olhei e falei, putz, não vai rolar, e me enganei, e rolou. Como eu já passei por situações opostas, onde eu falei, que bacana, aqui vai dar para ter um desenvolvimento interessante. E não teve.
Então, assim, já vivi esses dois lados. E assim, a gente no papel que a gente cumpre, né, e até no propósito que a gente tem, né, e que é um prazer, assim, a gente tem que tomar cuidado para não entrar no julgamento, porque assim, é muito comum também da profissão que eu exerço, né, como coach, por mais que se fale, você não pode julgar, não pode julgar, mas a gente acaba entrando em julgamento. Então, assim, eu não posso rotular aquele profissional, aquela pessoa, né? Eu tenho que entender que ali tem uma história, tem alguma coisa por trás daquele indivíduo, e eu preciso entender o que está por trás daquilo para ver como que eu posso colaborar para que aquele ser humano possa evoluir. Então, assim, como eu te falei, né? Eu já passei por situações onde, mesmo eu não querendo e sabendo que eu não devo entrar em julgamento, eu entrei, porque eu também, né? Passo por erros e erro, e me surpreendi positivamente, e o contrário também já aconteceu. Mas eu acredito na evolução, e acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos. Ô Dani, outra coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que também tem alguma coisa a ver com isso que a gente acabou de falar, é que tem muita empresa acha que o segredo é contratar, apenas contratar corretamente. E a gente sabe que vai muito além disso, né? Contratar corretamente, ok, né? Faz parte de todo o processo, né? Mas eu também acho que você precisa treinar essas pessoas também, e ela precisa ter um onboarding bom para que ela entenda realmente, como a gente falou do ar, que a empresa respira e tal, porque ela não vai aprender sozinha, ou se ela for aprender, às vezes demora muito tempo, né? Então, assim, todo esse treinamento também ele é fundamental, né? Com certeza, ele fideliza, né? Então, se você pensar no processo de integração, acompanhado de um projeto de desenvolvimento, esse desenvolvimento nem precisa ser algo formal, mas que ele faça parte ali, né, de um dia a dia ali, de um objetivo, isso fideliza, porque o que acontece? A gente tem muita rotatividade, independente do segmento que a gente está falando, tá? A gente pode estar falando do segmento de publicidade, de design, ou da indústria, da beleza, enfim, existe muita rotatividade, porque as pessoas elas querem boas experiências. Então, assim, normalmente a pessoa entra numa empresa, ela entra assim por algumas motivações, dentre elas a remuneração, o ambiente que se vende para ela e tudo mais. Só que se ela chega num ambiente onde aquilo que foi apresentado não é de fato o que acontece, então não tem esse ar gostoso, na verdade tem ali uma poluição incrível, a pessoa não fica, mesmo que ela tenha um bom salário, ela vai atrás de uma experiência positiva. As pessoas, assim, obviamente, você vai encontrar algumas pessoas que mantêm uma fidelidade à empresa mesmo em sofrimento, mas aí a gente vai entrar em outras questões e, de fato, a gente teria que agendar um outro Deepcast aqui para a gente entrar até na codependência corporativa. Mas quando a gente olha de modo geral, principalmente para essa geração mais jovem, eles querem experiências positivas. Então, cabe à empresa, os líderes, enfim, né, os principais representantes da empresa, facilitar esse processo. E isso não significa que eu tenha que ser legal, né? Vou ser legal aqui para que as pessoas fiquem. Não. Você precisa fazer com que a sua empresa seja uma empresa atrativa, que ela seja uma empresa que naturalmente integre as pessoas, que esse ar, ele mesmo que surja uma poluição, uma fumacinha, de modo geral é um ar saudável, é um ar onde eu me sinto bem, onde eu respiro legal e que eu não preciso olhar para fora para buscar, né, mais oxigênio ou outro oxigênio. É uma coisa que é engraçado isso, né? Porque eu falo isso para muita gente que até já passou por aqui, os que estão aqui, que quando eu comecei Nossa, isso faz tempo, foi em 2007, 2008, por aí, quando eu comecei a estagiar, eu via como, não vou generalizar as agências, né, mas eu via como eu era escravizado mesmo. Uhum. E assim, não é só de trabalho, não. Eu acho que até de. Você é apenas um estudante. Ou seja, eu era tratado como realmente um estagiário lá dentro. E Uhum. assim, eu via que eu fazia. Obviamente, eu estava ali mais para aprender, óbvio. Mas eram tarefas tão simples e sem talvez significado algum ali que eu ficava pensando, poxa, eu acho que foi até um dos motivos pelo qual eu comecei a empreender.
talvez inconscientemente, tá? Porque eu falava, nossa, eu não tenho vontade alguma de vir aqui. Eu pego, sei lá, um ônibus, não, eu pegava o trem, depois o ônibus, 1h20 para chegar até o local, e eram 6 horas que eu não via a hora de chegar na faculdade, né? Então, assim, uma coisa que eu presto muita atenção e eu tento, obviamente que a gente sempre vai errar e acertar a todos os momentos, mas eu sempre tento dar espaço pro pessoal aqui, porque eu passei isso e eu acho que eu passei, foram 2 anos praticamente em 3 agências que eu fiquei, meu Deus do céu, teve uma que foi bem melhor, eu aprendi muito lá, mas eu acho que tinha um pouco dessa cultura, sabe, de mão de obra barata, vou explorar o máximo, e é isso, se quiser ir embora pode ir, porque amanhã eu pego outro e por aí vai, né? Isso Então, é muito assim, comum, muito comum. então, e é isso que a Neurona hoje eu vejo, que a gente pensa, eu principalmente, né? Puta, dá trabalho desenvolver, né? Dá trabalho você Dá. sentar, explicar o porquê que não tá certo, ou porquê que, às vezes, até o designer ou a pessoa ele tem uma boa intenção, mas o cliente não tá preparado para receber uma arte daquele tipo. Então, assim, até para você negar isso com o designer, eu tomo mega cuidado hoje, para não desmotivar, para não parecer que ele perdeu tempo à toa, né? Então, tudo isso eu acho que eu penso, né, assim, essa visão que eu tenho hoje foi muito do meu passado, né? Então, esse histórico, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está falando nisso também, né? Só Não, com um. certeza. E você fala, né, do trabalho que dá e dá trabalho mesmo, né? Então, assim, liderar é um trabalho de entrega. Você se entrega ao desenvolvimento do outro. E então, assim, não é um processo simples. Ele demanda tempo, ele demanda energia, ele demanda conhecimento, ele demanda você abdicar de muitas coisas que você de repente gostaria daquele momento, né, de estar priorizando. E aí, assim, tem uma questão ainda. Você tem que ver se a sua empresa ela é uma empresa que forma talento e que dá muito trabalho, ou você é uma empresa que toma talento, que custa mais caro. Né? Então, assim, aí é uma questão de você entender o que faz sentido para a sua operação, para o seu dia a dia, para o seu resultado, enfim, e também para os seus objetivos. Cada um E com ainda tem o seus desafio desafios, né? e ainda tem o desafio de repente formar esse talento super bem formado e aí vir uma corporação para tomar o seu talento, né? Então a gente vive nesse dilema, faz parte, né? Então a gente tem que fazer esse processo gostoso, porque já é um desafio grande. Então, assim, vamos trabalhar com alegria, com leveza, né, com vontade, para que a gente consiga enfrentar os desafios que nos são apresentados diariamente. Perfeito. Muito bem. E eu queria só dar um outro direcionamento também, mas também bastante temperado, para a gente dar uns punch aqui, que é a relação da diversidade. Cada vez mais isso parece na alma das organizações e a gente sabe que não é nada disso. Né? Eu sempre conto que eu tive uma experiência muito interessante numa instituição, de certo, não vou citar o nome, mas como professor, e foi uma coisa muito interessante porque existiam alunos ali dentro do ambiente da diversidade e algumas empresas, grandes empresas que faziam parte desse projeto, vamos dizer assim, contratavam o aluno, ele passava pelo ciclo de estágio, acabava o estágio sem nenhum valor agregado, sem nenhum valor adicional para a vida desse aluno, ele era demitido. Entrava um outro ciclo e outro ciclo, e ainda vai todo mundo. E eu tive aluno que passou por 4 ciclos de estágio. E aí você percebe uma coisa muito grande, que hoje a diversidade está muito mais orientada para mostrar para o compliance que estamos na moda, do que de fato ter o seu papel social, que é dar uma vamos colocar uma igualdade Sim. de E oportunidades. diversidade. Perfeito. E como é que é, no teu ponto de vista, no teu dia a dia, essa relação da diversidade? E orientando também um pouco para o lado mais criativo aqui do DIP, como você acredita que a riqueza de pontos de vistas, né, a riqueza de vivências, oriundo dessa diversidade, pode auxiliar um processo de inovação numa empresa?
Bom, primeiro aí para falar o que eu acho a respeito do que tem acontecido em relação, né, à diversidade, a essa onda aí, né, surfando aí na diversidade, acho que é muito para inglês ver ainda, infelizmente. Por outro lado, algumas empresas e algumas pessoas estão sim muito engajadas, então já existe um movimento hoje muito mais ativo, né, nesse sentido. Então, eu acredito que embora seja um modismo e muitas empresas estão surfando e se aproveitando disso, é algo que veio para ficar. Então, né, mais ou menos como eu falei da centelha lá, a gente precisa soprar e as pessoas realmente que têm essa consciência têm que soprar para que isso aumente e vá, né, de forma mais consistente para o nosso mundo de trabalho, assim. Então, essa é a minha opinião em relação à diversidade. Em relação aos diferentes pontos de vistas, né, de perfil, não só de perfil, mas de opinião, ela é muito bem-vindo, né, para um processo criativo. O que eu acredito, trabalho em torno disso é que você precisa sim trazer essa diversidade, né, esses diferentes pontos de vista, mas eles precisam estar alinhados aos valores daquele objetivo, daquela empresa, daquela organização. E aí é nadar de braçada, porque aí você tem assim diferentes pontos de vista, diferentes comportamentos, todo mundo alinhado nos propósitos. E aí o que isso acontece? É um ar super gostoso de se respirar, um ar que estimula a criatividade, que estimula a inovação, que estimula a integração. E aí você realmente tem chance de colher frutos incríveis a partir disso. O papo tá muito bom, hein, Raoni? Tá muito bom. Daniel, você tem alguma pergunta? Que senão eu vou dominar aqui o negócio. Não, pode ir lá, pode ir lá. Pode dominar. Eu queria começar, como a gente já está em quase 1 hora, né? Eu queria começar a orientar a gente para o fechamento, mas assim, pedir algumas dicas beirando essa relação do coaching, né? Que assim, que dica você daria para um jovem criativo que acabou de sair de uma faculdade, quer entrar num ambiente corporativo cheio de sonho, que ele vai ser designer autoral, que ele vai ter toda a liberdade do mundo para criar e ser reconhecido pela sua criação. Que dica que você daria para essa alma ingênua? Eu diria para que ela se mantenha uma alma pura, aumentando a malícia. Livre de excessos. Exatamente. Cuidado com os excessos. Mas, assim, brincadeiras à parte, realmente eu diria, mantenha a sua pureza, assim, sabe? Mantenha-se conectado com a sua essência, né? Com a sua criatividade, com a sua capacidade de ir além, de tirar as coisas da caixinha, porque você é importante para tudo isso, né? Para todo esse nosso funcionamento. Por outro lado, eu diria para que tomasse cuidado com as expectativas que se cria, para que não se frustre muito. E entender que tudo é aprendizado, é um processo, né? Então, assim, estou participando de um projeto, esse projeto está tolhindo a minha criatividade, eu preciso me manter aqui. Não preciso me manter aqui. Então, vá buscar outros caminhos, vai buscar outras oportunidades, não invista muito tempo, né, numa situação dessa. Por outro lado, também não entre numa energia de reclamação, de crítica. Entenda que aquilo é um aprendizado, alguma coisa você está extraindo dali. Inclusive, isso lá na frente, né, dentro de uma costura, de uma coxa de retalho, vai fazer um sentido enorme para a sua vida. Por exemplo, o Daniel acabou de trazer um exemplo que ele acredita que a partir das experiências que ele teve, onde ele se sentia, né, inclusive com a sua capacidade criativa subestimada, ele teve a vontade de empreender. Então, enfim, experiências como essa estimulam várias coisas, inclusive até mesmo um empreendimento. E para a gente seguir aqui para o final, que dica você daria para alguém que está se tornando líder, né? Entendeu essa relação de eu preciso estar aberto, eu preciso me autoconhecer para não projetar no outro coisas que são puramente minhas, eu preciso de empatia para lidar com o outro, com um universo totalmente diverso do meu. Que dica que você daria para essa pessoa que vai se tornar líder em algum momento,
e precisa aí de uma fala preciosa para se inspirar? Olha, a dica que eu trago, você já deu a deixa, que é realmente se entregar a um processo de autoconhecimento. Porque o líder bom é aquele que se conhece. É aquele que entende quais são os limites que ele tem, quais são a luz que ele traz, a sombra que ele traz, como é que ele acolhe tudo isso, desde a luz, desde a sombra, para que ele de fato possa liderar. E aí, assim, a gente está numa perspectiva de trabalhar com os liderados, mas é de liderar a própria carreira, né? Como é que eu desenvolvo a minha carreira, como é que eu fortaleço a minha carreira, como é que eu impulsiono a minha carreira. Eu não tenho dica melhor, na minha opinião, do que dizer para essa pessoa se entregue ao processo de autoconhecimento. Tenha humildade de se conhecer. Se permita, né, olhar para isso e poder realmente estar conectado com a essência, com a sua própria essência. Eu acredito assim, eu realmente acredito muito no desenvolvimento do ser humano, né? Eu entendo que isso é um caminho espetacular, assim, é uma oportunidade enorme que a gente tem, né, para que a gente, inclusive, possa colaborar com outros. E muito se fala, poxa, eu preciso encontrar meus pontos de melhoria, meus pontos de melhoria. Sim, você precisa encontrar seus pontos de melhoria, você tem que ter consciência deles, mas você precisa principalmente aceitar seus pontos de luz. Não ter medo do sucesso, não ter medo da sua força, né, da sua luz interna, assim, porque o que acontece também é um processo de muito autossabotagem, e aí a gente também pode marcar um outro dia, uma outra conversa, porque assim, a gente entraria numa questão, por que eu me autossaboto? Por que eu não quero estar à frente de tamanha responsabilidade e de tamanha oportunidade para a minha vida, para a minha carreira e para a minha profissão, né? O que me segura aí? Então é isso. Muito bom. Dani, queria agradecer pelo papo de hoje. Foi realmente muito bom. Tenho certeza que no próximo vai ser melhor ainda, porque eu já anotei aqui algumas coisas que eu vou perguntar. e isso faz parte, né, Raoni? A gente sempre fica empolgado com as pessoas que vêm aqui. E super obrigado aí pelo conhecimento, dedicação aí total com a gente, pelo tempo também, né? E, assim, eu só tenho que agradecer por todo o carinho aí, pela Neurona também e pelo DIP. E espero que em breve aí, logo em breve a gente faça outro, né? Com certeza, muito em breve. Dani, muito obrigado. Foi um prazer imenso e eu acho que a gente ficou muito mais legal do que esses podcasts de RH metida besta. A gente, de fato, desconstruiu algumas coisas e alguns paradigmas que todo mundo fica fortalecendo, mas que a gente sabe que a coisa não é muito bem, né? E eu acho que a gente cumpre o nosso papel hoje. Eu queria te agradecer muito. Se você quiser dar alguma palavra de final, também te agradeço. Mas é isso. Muito obrigado a você. Eu também super agradeço o convite, assim, para mim foi muito especial. Eu vou adorar participar de outros encontros, né? E eu acredito que realmente serão melhores, porque agora a gente já me introduzi ao DIP, né? E aí vou ficando me sentindo mais confortável, né? Então, com certeza vai ser um prazer estar com vocês em outros momentos. E assim, o que eu gostaria de fechar é o que eu acabei de dizer, né? Para que a gente realmente acredite no nosso potencial, na luz que a gente tem, né? Enquanto líder ou enquanto um colaborador. E assim, eu acredito que a gente tem a responsabilidade de realmente colaborar para que o mundo seja melhor. E eu não estou querendo trazer nenhum peso, nenhum fardo para isso, né? Então, não trazer assim uma questão densa nesse sentido, mas uma oportunidade, um privilégio da gente trabalhar uma liderança mais consciente, um dia a dia organizacional muito mais consciente. E essa é a minha, eu diria que é uma das minhas missões, poder colaborar com esse mundo corporativo, trazendo essa consciência. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigado, viu? Gente, até a próxima. E agora, muito em breve, mais um vídeo para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.